Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando desse notebook Asus VivoBook Go 15 na versão NJ440W. Para adiantar o vídeo para você, esse notebook em tese é bom, mas ele tem um grande problema, ele tem apenas 4 GB de memória RAM. Eu geralmente evito gravar esse tipo de notebook por conta dessa memória RAM, mas eu vou estar trazendo aqui para vocês para explicar e para vocês entenderem por que ele não é tão legal. Hoje é 12 de setembro de 2024, ele está custando R$ 2.114, que eu considero um preço muito alto para um notebook desse nível, mas vamos aqui analisar a estrutura física dele. Começando pela essa parte aqui, essa foto que mostra tanto a frente como atrás do notebook, temos um notebook com a tela bem interessante, que é essa parte da tela com design bem legal, bordas pequenas, em cima temos uma pequena aba que facilita a abertura deste notebook, tanto o movimento de fechar como o movimento de abrir vai estar mais fácil no seu dia a dia. E na parte de cima temos a câmera, microfone e proteção de privacidade. Lembrando que o webcam de notebook geralmente não tem uma qualidade muito interessante, pelo menos você tem aqui uma proteção de privacidade para fechar a sua câmera. Descendo mais um pouco, temos a logomarca do Asus VivoBook e temos a dobradiça inteiriça, o que é um ponto positivo. Só resumindo um pouco, né? Em questão estrutural, esse notebook é bem bacana, somente peca no hardware. Temos a dobradiça inteiriça, essa dobradiça tende a durar mais, é um notebook que vai ter uma segurança de estrutura física bem bacana. Podemos ver aqui também embaixo o teclado, já a gente fala um pouco mais sobre ele, né? E temos aqui o design de baixo do notebook, que é bem bonito, lembra bastante um alumínio. Tem diversas fotos promocionais aqui, eu vou focar nas fotos que realmente importam, como essa aqui do teclado. Temos inclusive uma foto no teclado padrão brasileiro, né? A gente bate muito nessa tecla para qualquer marca, Samsung, Ace, Asus, e Asus colocou aqui uma foto com o teclado com o botão cedilha. Realmente um notebook no padrão brasileiro. Temos aqui em cima as teclas multimídia, o botão de ligar fica no teclado. Isso aqui pode ser um problema, mas é mais no sentido de você estar digitando um trabalho e apertar e vai aparecer uma notificação perguntando se você quer desligar o notebook ou não. É mais no sentido de você perder o raciocínio, né? Não vai impactar o seu trabalho. Temos aqui, pessoal, as teclas do botão, as teclas do teclado numérico, também interessantes, quase o mesmo tamanho das teclas padrões. Temos aqui a cedilha que eu já falei, ponto de interrogação, pecaram aqui, colocaram no W, né? Então você tem que usar o Alt GRW para colocar o ponto de interrogação. Um erro aqui considerável, eu diria, né? Poderia aproveitar essa tecla aqui para colocar o ponto de interrogação. E aqui temos os direcionais que a gente usa pouco no dia a dia, mais para navegação de páginas, né? O notebook não é gamer, que estão bem pequenos, você talvez não vai usar tanto eles. No geral, um teclado bem interessante. Aqui nós temos um desnível, tá? Esse notebook vai ter essa parte do touchpad um pouco mais alta do que essa parte do teclado, então você consegue ainda assim apoiar a sua mão e ter uma experiência mais confortável de digitação. Touchpad de tamanho padrão, diferença que ele é bastante quadrado, né? Padrão Asus também. E temos o Sonic Master, que é o sistema de áudio da Asus, que é bastante elogiado até nos dias de hoje. Temos a parte de trás do notebook, você pode ver que ele tem um design bem interessante, né? Daqui também dá para ver o desnível do notebook. Temos um pequeno relevo aqui onde apresenta essa marca, VivoBook, etc. É um notebook que vai trazer o mesmo design da linha mais avançada, porém é um notebook mais básico. Nessa lateral podemos ver uma saída USB, vamos aproveitar para falar logo sobre as portas, e temos junto a ela também alguns LEDs. A saída USB, para quem não sabe, é para você conectar a maioria dos dispositivos que tem no mercado, né? O teclado, o mouse, a webcam, o microfone, o que tiver USB você consegue conectar nessa porta. Na lateral seguinte, nós temos a entrada para carregar o notebook e em seguida a gente tem uma saída HDMI que serve para você conectar esse notebook a, por exemplo, uma televisão, a um data show, o famoso projetor, né? A um segundo monitor para você trabalhar com duas telas ao mesmo tempo. É um uso interessante para um professor, para alguém que vai apresentar algum relatório, ou para alguém que não tem uma TV Smart e quer assistir um filme na sua televisão. Você pode estar usando essa porta para fazer esse tipo de coisa. Em seguida temos mais um USB padrão. Esse notebook só tem duas USB padrão, ou seja, se você está usando um teclado e um mouse, né? Dois cabos diferentes, que não seja aqueles que são unidos, né? Então temos duas portas ocupadas, não tem aqui onde colocar um pendrive. Até tem uma solução que eu vou falar aqui agora, né? Que nós temos a saída também USB-C para transferência de dados, que você pode estar colocando um adaptador para adicionar mais um USB. Dessa forma você conseguiria colocar um pendrive mesmo com teclado e mouse conectado. Também é uma oportunidade de você colocar a saída RJ45, que não está presente nesse notebook, para conectar a internet via rede no seu notebook ainda com uma boa velocidade, porque a USB-C proporciona isso. Para finalizar, nós temos uma entrada mista
porta para fone de ouvido, né? Para você conectar o fone e microfone ao mesmo tempo. No caso, se você tem um fone que tem duas entradas, você vai precisar de um adaptador. Se você tem um fone que tem uma entrada única, você basta conectar e usar ele normalmente. E aqui vamos ter mais algumas imagens da tampa do notebook. Em geral, a gente já viu aqui todas as partes deles. Vamos falar agora sobre as especificações. Aqui no título da Amazon podemos encontrar a maioria delas. Vamos começar aqui no notebook Asus VivoBook Go 15, é o modelo do notebook. E aqui embaixo é o modelo mais específico para você pesquisar preço em outras lojas. Temos agora o processador Core i3 N305. Olha só, não se engane, muito youtuber, muito técnico de informática fala que esse processador não é bom, mas é um processador muito melhor do que vários i3 que estão no mercado, inclusive i3 de 11ª geração, processador muito bom, não se engane. O processador i3 na linha da Intel, ele é mais um processador voltado ao trabalho, então atenderia muito bem um professor, a trabalho de escritório, trabalhar com planilhas, PowerPoint, edição de texto e no máximo uma edição simples de vídeo, bem simples mesmo. É um notebook que com esse processador daria conta. Na Intel tem vários outros processadores, mas eu vou tentar resumir mais os vídeos aqui do canal. Depois, pessoal, nós temos 4 GB. Essas 4 GB não é armazenamento, não é onde você salva foto, não é onde você salva música. É a memória RAM. É um tipo de memória que ela só funciona enquanto o notebook está ligado. Olha só, eu vou colocar um gráfico aí para você entender. Se a gente abrir o Facebook e o YouTube ao mesmo tempo, a gente consome uma parte dessa memória. Mas quando eu fecho o YouTube ou qualquer dos dois, você vai liberar e pode abrir outros aplicativos. No caso, ela serve para você usar aplicativos ao mesmo tempo. Então, quando você abre esses dois, você está usando essa memória. Quanto mais memória RAM tiver, melhor, porque você consegue usar muitos aplicativos ao mesmo tempo. Quanto menos memória RAM tiver, pior, porque talvez um aplicativo só não vai abrir no seu computador. É por isso que esse notebook não é legal. Ele só tem 4 GB de memória RAM, que é muito pouco. Para você ter ideia, o mínimo hoje em dia aceitável para você usar um notebook sem travar, sem muita dor de cabeça, são 8 GB para você usar, inclusive para trabalhar como professor. Por isso, como eu falei lá no começo do vídeo, eu não gostei desse notebook por conta dessas 4 GB e eu evito falar de notebook que tem apenas 4 GB de memória RAM aqui no canal, porque geralmente é um notebook que não vai aguentar muito a evolução da tecnologia. Pouco tempo de uso, ele vai estar travando bastante quando você começar a instalar aplicativos e você vai sentir que realmente não foi uma boa escolha. Em seguida temos aqui 128 GB SSD. Geralmente também evito falar de notebook com baixa memória, mas como esse notebook ele se propõe a ser um notebook mais básico, apesar do preço ser muito alto, 128 GB SSD vai dar mais ou menos para você salvar documentos. Não dá para você baixar muitos filmes e salvar, não dá para você baixar muitos programas e salvar. É como se fosse um notebook para você usar ele ligado no Google Drive, tá? Para você não salvar nada nele. E, inclusive esse armazenamento onde você salva música, foto e vídeo. Ah, você está martirizando demais o notebook. Pessoal, essa aqui é a realidade. Com essas especificações aqui, tem um processador agradável, mas memória RAM e esse armazenamento não vai, não dá, não entra, né? E depois temos o Windows 11 Home, que é basicamente o sistema operacional desse notebook. É um bom sistema operacional, praticamente todos os softwares do mercado estão disponíveis para ele. Em seguida temos uma tela de 15.6 polegadas Full HD, que é uma deixa bem legal até, para você ter uma tela de boa qualidade, ter um notebook no tamanho padrão, no tamanho convencional, né, que a maioria dos notebooks tem. Cabe em várias bolsas, várias mochilas, praticamente o mercado todo usa esse padrão. Aqui tem a cor do notebook, que é a Cool Silver, né? Quanto à bateria, provavelmente é um notebook que vai ter sim uma boa duração, porque as especificações deles são bem baixas, né? Então a gente tem o Core i3, que é um processador que não vai consumir muito, 4 GB de memória RAM não vai consumir muita energia e pouco armazenamento também não vai consumir muita energia. O notebook pelo menos é para durar pelo menos 6 horas. Essas são as especificações do notebook, né? Quanto ao upgrade, não tem informação muito clara se é possível estar aumentando essa memória RAM, que seria o principal ponto a ser mexido, né? Mas vamos ver as avaliações, bastante gente comprou, né? Mais de 200 compras, vamos ver o que as pessoas que compraram têm para dizer pra gente. Fernanda, excelente produto, top, o notebook é maravilhoso, fininho, levinho e muito bonito, o teclado é super macio e quanto à velocidade é bem rapidinho, a entrega foi rápida dentro do prazo previsto. Karine, produto excelente, entrega frustrante, teve problemas com a entrega, né? Então ela tá falando mais sobre a entrega. A Renata, muito bom, adorei o notebook. Matheus Lima, ótimo para estudos, recomendo, a bateria não dura muito, então a gente já sabe que a bateria não é muito boa, mas ele falou que dá para estudar legal, a imagem é boa, qualidade para assistir um filminho às vezes. Vamos ver
que desceu um pouco as avaliações, tem avaliações mais baixas, mas não falaram nada, né? A Ana Clara falou aqui que o dela veio com problema de fabricação, né? Aqui um problema de encaixe. Eu não sei se ela desse uma apertada aqui, eu acho que entrava, que eu acho que é só a presilha que soltou. Mas não é legal, né? Esse meu notebook assim é melhor devolver mesmo, que pode ter alguma avaria mais séria. Deixa eu ver, pessoal, 4 estrelas, eu acho que é a mais comum aqui. Não, tem poucas pessoas reclamando do notebook. Posso estar errado? Posso. Ou então, a maioria das pessoas que compraram esse notebook fizeram realmente um uso para estudos, né? Um uso para trabalho simples ali, só utilizando documentos, só estudando e etc. Se você for comprar esse notebook, deixa eu botar aqui para a tela principal, né? R$ 2.114, hoje é 12 de setembro de 2024. Que Deus abençoe a sua compra, que seja uma compra abençoada, um notebook que chegue na sua casa em perfeito estado, que funcione bem sem dar dor de cabeça nenhuma para você. E a princípio, né, se atente ao que eu falei, porque 4 GB realmente é bem baixo para os padrões atuais de hoje em dia. Se você for fazer um uso muito simples, pode ser uma boa escolha, mas sinceramente eu acho que o preço está caro, tem notebooks bem melhores por mais ou menos essa faixa de preço. Até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir. Não esqueça que ele é o nosso único salvador e só podemos ir para o céu por meio dele.